Olá a todos, meu nome é Pedro. Nós iremos iniciar o curso sobre os conceitos e a teoria de Winnicott. É mais um curso oferecido pela Escola Paulista de Psicanálise e o nosso primeiro artigo do Winnicott é Desenvolvimento Emocional Primitivo. Quais são as ideias, que o autor vai desenvolver neste artigo? A primeira ideia é assim, não existe mãe sem bebê e não existe um bebê também sem uma mãe, né? Então, ele vai falar que só pode existir um na existência do outro, o que já é uma modificação, né, grande na teoria, porque até então as teorias psicanalíticas versavam muito do olhar partindo do adulto para a criança. E agora ele coloca esse interjogo. Existe uma criança também, e a gente olha também agora a partir do bebê. Então, os dois, nesse caso, são importantes serem avaliados, mas ele vai dar uma ênfase maior no desenvolvimento da criança, no caso do bebê. O Winnicott ele vai fazer um contraponto com a teoria kleiniana, que ele vai nos dizer que existe um período anterior àquilo que a Klein falava que era a posição esquizoparanoide. Ele muda um pouco a visão. Só para ficar um pouco mais claro, na posição esquizoparanoide, a Klein dizia que não tinha... a criança estava em pedaços, não estava integrada. E o Winnicott vai falar assim, olha, se não está integrado, ao invés da gente falar de posição esquizoparanoide, nós vamos falar de 3 períodos de desenvolvimento. E um período de desenvolvimento é um período chamado de não integração. Qual que é a diferença, né, de um para o outro, sendo que parece então, né, parece que parece que a gente está falando da mesma coisa. É que nesse caso não existem nem pedaços ainda. A não integração é um processo de surgir pedaços, e esses pedaços, depois de surgidos, poderem ser agrupados e reunidos. Então, não tem forma, né? E nesse período de não integração, o bebê só pode ser integrado se ele passar por experiências de cuidado e satisfação. As experiências de cuidado, a maternagem, um ambiente bom, né, suficientemente bom, como diz o autor, né, vai gerando uma integração do ego, o ego vai se formando e gera um self. É importante diferenciar aqui, né, o que é um e o que é outro, né? Quando a gente está falando de ego, a gente está falando, né, do desenvolvimento freudiano, na segunda tópica, e a gente está falando de uma instância psíquica que visa dar conta das ansiedades. É ele que se apresenta ao mundo e ele tem que dar conta tanto das ansiedades vindas de um superego, como dar conta das ansiedades vindas do id. Então ele é um regulador. Enquanto a gente fala de self é uma percepção de si, é uma experiência de si. Então, o que o Winnicott está nos propondo? Que existe um período onde o bebê basicamente é uma folha em branco, não tem pedaços, esses pedaços vão surgindo, e conforme esses pedaços vão surgindo, pode começar a surgir um ego integrado, onde esses pedaços estão unidos, e pode gerar uma percepção de si. Eu sei quem eu sou no mundo, eu sei as experiências que eu passo no mundo, eu consigo perceber o que eu estou vivendo. E isso é um período ainda de não integração. O segundo estágio é chamado de personalização, né? O que ocorre na personalização? O self passa a estar no corpo do sujeito. Isso é muito interessante, essa ideia. Porque o Winnicott vai nos dar alguns dados clínicos que o paciente tem experiências que ele não se vê dentro do corpo.
A experiência está se passando atrás dos olhos, a experiência se dá pelo pé ou se dá pelo lado de fora. Ele vai relatar o caso de um casal, né, de gêmeos, onde o selfie de uma das crianças estava na irmã. Então ela não se via como um sujeito. E ele vai dizer que o selfie dentro do corpo do sujeito é que vai começar a dar a noção de realidade. Porque ele vai começar a ter espaço e tempo. Então ele passa a ter uma noção de continuidade de si. Então essa continuidade de si, assim, eu sei quem eu sou hoje, eu sei quem eu sou amanhã, sei quem eu sou depois de amanhã, é extremamente importante, né? Ele também vai nos dar dados de pacientes, nesse caso onde não passa pelo processo de personalização e o selfie tá fora do corpo, sem noção de tempo. O sujeito não tem, né, não se perde nos períodos, não sabe se dorme, se acorda, a capacidade do sonho se mistura, né? Então que os períodos vão ficando do dia se perdem, literalmente o tempo se perde. E ele também vai nos colocar que existe no último estágio um processo chamado de apreciação da realidade. Nesse momento, né, o que ele está chamando de apreciação da realidade? Existe eu e existe um outro. E nós dois, ao estarmos juntos, né, agora a gente pode compartilhar a ideia que nós temos e aquilo que eu compartilho o outro consegue ver e aquilo que o outro compartilha eu também consigo ver e aí surge o senso de realidade. Então, qual que é a grande, ainda maior diferença que o Winnicott está nos propondo aqui para Klein? É que para Klein, na teoria kleiniana, sempre existia uma ideia objetal. Desde o início tinha uma relação objetal. E para o Winnicott não, ele fala assim, olha, de início não existe nem mãe. O sujeito que tá ali, e ele está existindo, ele se confunde, ele não sabe nem o que é ele, o que é o outro, e como ele não sabe, fica muito mais fácil ele entender que tudo é ele. O ambiente é ele, a mãe é ele, tudo é ele, não existe o outro ainda. Então, ele retoma um pouco a ideia freudiana de narcisismo primário. Onde, ó, tudo sou eu, o que existe sou eu, o outro ainda não surgiu pra mim, ele tá ali, mas não surge pra criança, né, pra esse bebê, e conforme o tempo vai passando, é que isso vai se dando, vai acontecendo, e aí pode surgir o outro, né, tanto que o Winnicott ele vai nos propor a seguinte ideia, existe primeiro, eu sou tudo, depois eu começo a entender, de fato, quem eu sou e eu tenho experiências comigo. E depois surge um não eu, que aí surge um não eu, tem o eu e o não eu. Esse não eu passa a receber o nome de outro, agora a gente tá falando de uma relação onde tem dois. E só depois é que vai vir o Édipo. O Édipo tá lá na frente, que aí é a relação onde tem três. Então, não tá dado que tem dois. E é mais difícil ainda ter três. Então, é diferente da ideia, né, kleiniana, onde uma relação dual já estava dada. Ele fala assim, ó, não tá dado. Né? Isso é conquistado. A gente tem algumas considerações para serem feitas, que são muito importantes. Quando surge o self, e esse self, ele está localizado no corpo, agora a gente tem, então, que o que ocorre com o corpo ocorre com o ser. Então, a criança brincou, ela se machucou, eu me machuquei, né? E aconteceu comigo, a experiência é minha, eu vivi isso. E para nos colocar a ideia de que o paciente passa por uma experiência, isso nós veremos em outro texto, Breakdown, o paciente
se ele não tiver essa consciência de personalização, ele não tem noção de uma experiência que passa por ele. A experiência passa por ele, mas não tem registro dessa experiência do ponto de vista mental. Não é nem repressão, não tem registro. Fica só uma agonia girando dentro do sistema, mas o sujeito não sabe que ele já passou por aquilo. Isso tá num texto que nós iremos comentar no decorrer do curso, que em português é o medo do colapso. É um texto muito interessante de Winnicott. Outra coisa que ele nos propõe, que é muito interessante, é que na não integração não tem sentimento. Enquanto o sujeito não está integrado, é aquilo que a gente acabei de colocar, ele não tem percepção de mundo. Então, as emoções... Não é que ele... Cuidado com isso, porque assim, as emoções estão ali. A diferença é, eu tenho capacidade de perceber o que se passa comigo? Ele não tem. Então, na não integração, o sujeito basicamente está vivendo várias experiências, mas essas experiências não conseguem ser sentidas, não conseguem ser percebidas. A partir do momento que tem integração, o Winnicott vai diferenciar isso, e é bem interessante, ele vai falar que pode surgir uma agonia, que é diferente da ansiedade. A agonia é o medo de voltar para um lugar onde eu não estou integrado. Então ele tem ele coloca essa ideia assim, olha, a gente não tá falando nem de ansiedade persecutória. A gente tá falando de um estágio muito anterior, né? Tanto que o Winnicott vai propor em um texto que a posição, a psicose, a posição esquizoparanoide é uma defesa para não voltar para esse estágio de não integração. Então ele tá colocando algo que vem antes. E ele vai falar assim, olha, as ansiedades, a gente já tá falando que o sujeito já tem instintos, né? Na verdade, desejo, porque o instinto aqui ele tá usando ainda de uma forma mais animalesca, quase muito próximo de necessidade. Quero beber água, tenho fome. Então ele fala assim, ó, o id aqui, a gente não tá nem falando que ele tem. É uma coisa antes dessas formações, assim, é muito... A gente não tá falando de uma pulsão de vida, um desejo, não, a gente tá falando assim, puramente necessidade, olha, eu sinto fome. Qualquer coisa que me der, que sacie isso aqui tá ótimo. Não tem plasticidade como o desejo é plástico, né? E aqui a gente cai num problema. Então, só para ficar claro, nesse início diferente da Klein, o Winnicott vai falar assim que o bebê não tem ódio. Né? Ele não é destrutivo. O Winnicott vai, nos artigos, ou ele vai citar, dependendo da tradução, amor impiedoso, ou ele vai tratar como amor primitivo. São traduções possíveis que vocês podem encontrar nos artigos. O que seria esse amor impiedoso ou amor primitivo? Eu preciso me alimentar. Para me alimentar, eu amo o outro me dá esse alimento, mas para conseguir esse alimento eu preciso sugar o seio. Eu machuco o seio. Mas não é que ele tenha a intenção de destruir. O simples fato de estar em contrato com o outro e saciar a minha necessidade, ocorre uma destruição, mas não tem como. Eu preciso destruir para conseguir aquilo que eu preciso. Então não é intencional, não é um ataque. Do ponto de vista do bebê, esse amor impiedoso não é um ataque. É uma simples necessidade. Então é diferente. É diferente da ideia kleiniana, que não, ele tá atacando, ele tem inveja. O Winnicott não vai colocar a inveja aqui. A inveja vai surgir lá na frente e vocês vão perceber pelos textos que ele não usa essa palavra. Ele não usa a palavra inveja. Mas se você faz uma leitura boa do texto, você fala assim, ele tá falando de inveja, mas ele não quer dar o braço a torcer nesse lugar, né? Então, isso é importante. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque uma vez que eu me aproprio do objeto, né? Eu mamei, né? Eu me alimentei. Esse bebê, então, ele
teve uma experiência de satisfação. Essa experiência de satisfação é consolidada, só que tem um problema. A partir do momento que o desejo ele é consolidado, esse desejo morre. Eu tenho um desejo, eu espero por um alimento, eu espero por um seio, eu tenho a fantasia desse seio, e aqui não pense muitas vezes na fantasia kleiniana, é aquela fantasia de ilusão lá do Freud, da primeira tópica, do projeto para uma metapsicologia, né? Lá atrás, não é nem a fantasia kleiniana ainda, eu tenho a fantasia, a ilusão de que algo possa me satisfazer. A mãe, a gente vai falar disso no próximo texto, né? A mãe vai colocar esse seio no momento exato para a criança. A criança vai entrar em contato com esse seio, mamei. O que aconteceu com o meu desejo, com a minha necessidade? Morreu. O ego precisa dar conta da morte e da satisfação. Ele precisa dar conta de que uma vez que o desejo é saciado, morre. E o Winnicott vai nos colocar que o bebê muitas vezes não dá conta dessa morte. Por quê? Como que vai surgindo esse self e essa integração que a gente está falando? Isso não muda desde Freud, né? São identificações com objetos internos, né? Vai fazendo processos de identificação. Então tem o seio, esse seio vai para dentro, e eu começo a me identificar com esse objeto bom que nasce dentro de mim. Só que como a minha necessidade foi satisfeita e morreu, o objeto bom aparentemente morre também. E o ego precisa sobreviver a essa morte momentânea desse objeto bom que estava ali dentro. Então tem uma diferença. Então muitas vezes ele vai falar assim, olha, se esse ego que está começando a querer surgir não dá conta desse amor impiedoso, ele vai parar de se movimentar. Ele vai parar de se movimentar porque ele vai começar a ter essa sensação de morte, de que o desejo dele tá morrendo, é maior do que o próprio desejo, ele fica imóvel. Ele não sai do lugar, ele não se movimenta. O Winnicott vai usar muito a motilidade, né, que é uns textos mais antigos, alguns já estão traduzindo, né, como mobilidade, né, que é o simples movimento do bebê, que vai estar muito ligado com um outro vocabulário que é a agressividade, e não é a agressividade kleiniana, é dessa que a gente está falando, para mamar, preciso, né, morder o seio, sugar o seio, essa mobilidade ela para. Ele não quer se movimentar mais. Não por causa do objeto em si, mas por causa dele mesmo, desse desejo que morre, e ele acha que ele tá morrendo. Então, nos textos do Winnicott aparece mais a expressão agressividade, né? Porque em Klein é sadismo, né? Exato, exato. É mais e não é nesse sentido de destruir o outro. É no sentido de eu preciso satisfazer a minha necessidade e tem um tom agressivo. Porque todo objeto de amor, quando ele me satisfaz, de algum ponto de vista, ele é destruído. Né? E quando ele não é destruído, o meu desejo é destruído porque saciou. Se vocês tiverem algum contato com Schopenhauer, um mundo com vontade de representação, é a mesma lógica. Você tem é o destino do prazer. Ou você não vai ter prazer e você vai ficar insatisfeito. Ou você vai ter o prazer e vai ficar insatisfeito, porque aí você vai... Tá, já consegui isso, o que vem depois? Que agora isso aqui já não tem mais graça, né? Então, ele conversa um pouco, né, com essas ideias. Também, a gente tem um outro lugar, falhas na integração conduzem à regressão e à desintegração. A gente vai comentar muito mais sobre regressão no texto sobre regressão. Mas só para a gente entender o que a gente está falando aqui, nesse momento no curso, regressão é regressão à dependência. É um momento em que o sujeito depende totalmente do ambiente para sobreviver. Então, se houve falhas no processo de integração, é muito comum que o sujeito talvez sofra
uma regressão, né? Onde você pode ver isso na clínica, como o Winnicott coloca, desse lugar aonde o paciente começa a depender muito do posicionamento do analista para dar força para esse ego começar a se integrar, né? E ele começa a ter muito medo de desintegração. Ser conhecido é se sentir integrado pelo analista. Então, o analista precisa participar desse processo de auxiliar a integração do paciente, no caso. Como a gente já colocou, satisfação, as experiências de satisfação geram o objeto interno, todavia é necessário suportar a morte desse objeto. Em Winnicott, não falamos em crueldade, sim em amor primitivo, né, amor impiedoso. Abandonar os impulsos agressivos acarreta desintegração. Isso é importante que o analista, assim como a mãe, dê conta dessa agressividade. Enquanto tá sendo agressivo, tá bom. O problema é quando para de ter essa agressividade, porque enquanto tá sendo agressivo, ele tá conquistando objetos internos, se satisfazendo, criando um ego e integrando. Quando ele para de ser agressivo, parou o desenvolvimento interno. Sem desenvolvimento interno, o ego fica frágil, o self talvez não surge, se surge, surge fora do ser. Não tem sensação de experiência de si, continuidade de si no tempo, né? O que é bem complicado. O analista precisa estar pronto para lidar com defesas e ideias persecutórias que aparecem na transferência, né? Então, uma das coisas que é importante é que esse analista dê conta desse lugar persecutório que pode surgir. E é interessante que esse lugar persecutório, o Winnicott não fala tanto da criança em si. Fala do sentimento do analista. Porque como o paciente está sendo agressivo, o analista começa a ter ódio, o analista começa a ter medo, e ele começa a se afastar desse paciente. Então o analista começa a ter ideias persecutórias. Ele inverte o jogo. A gente vai ver um texto chamado Ódio na Contra-Transferência, que é maravilhoso, e ele fala assim, a gente precisa, como analista, dar conta do nosso ódio. E saber que a gente tem ódio do paciente. Um texto, sim, forte para aquele período, escrever isso, que o analista tem ódio do paciente, isso é forte, né? O paciente que relata os detalhes da sua vida, mas o analista percebe que ali não tem o que interpretar, pode estar diante de uma situação em que o analisando precisa que o analista junte os pedaços que outras pessoas não juntaram em seu desenvolvimento. É um paciente que fala, e você fala assim, não tem nada aqui. Porque, de fato, ele não vive aquelas experiências, ele passa por elas. Quando nós começarmos o texto, a criatividade e suas origens, a gente vai ver a diferença entre o ser e o fazer. É um paciente que faz, parece que ele tem uma vida normal, ele trabalha, ele estuda, ele casado, ele tem filho. É uma vida normal. Só que aquilo é uma capa, onde ele não vive aquilo que ele tá fazendo. Na verdade, ele só tá acumulando um bando de fatos, mas ele não tem a experiência dessas coisas na sua vida. Ele é uma casca. E tudo dentro é vazio, é oco, né? O adulto precisa ser capaz de oferecer doses de realidade conforme o bebê suporta. A fantasia interfere diretamente na capacidade de dar-se conta da realidade, né? O que a gente está dizendo? Tem como colocar tudo pro bebê ou pro paciente? Não tem como. Tem que ir no tempo dele. O que ele suporta? O que ele dá conta? Qual que é o momento em que ele tá? Porque a gente vai começar a ver que precisa da realidade. A realidade é extremamente importante. Só que se ela for sentida de uma maneira muito intrusiva, o Winnicott usa essa palavra, intrusão, é como se algo estivesse entrando
né, e destruindo ou atacando esse bebê ou parte da personalidade por dentro, ele reage para tentar se defender dessa realidade que está sendo imposta, que ele não está pronto para suportar. E aí ele não vai se desenvolver de forma verdadeira. Onde a gente vai começar a falar sobre falso e verdadeiro self. Então precisa ser devagar, né? Qual que é o tempo que eu tô? Olha, ele aguenta isso, ó. No momento ele aguenta só mamadeira, com mais água do que leite. Depois, ó, ele tá aguentando uma frutinha, mas tem que ser amassado e banana só. Ó, agora já dá pra colocar uma feijoada que ele suporta. Mas assim, cada um vai ter o seu tempo, né? Qual é o tempo do paciente que está comigo, né? Então, esse é o nosso primeiro texto. Vamos aos nossos comentários. Estou aqui com o Alexandre e com o Capelli. A primeira frase eu acho muito icônica, né? Porque não existe mãe sem bebê, não existe bebê sem mãe. Ela nos traz uma questão muito importante. Para mim, quando eu penso nesse modelo, que existe analista sem paciente, existe paciente sem analista, ela estabelece lugares, né? Onde sem um desses lugares não existe o outro lugar. Então eu acho isso fundamental para a gente ir pensando todo o texto, né? Colocando de outra forma, se não existe a realidade, eu não existo. Se não existe o outro, eu não existo. Ou seja, o fim da realidade é o meu fim. O fim de mim é o fim da realidade. As coisas sempre estão interconectadas. Então, assim, é sempre bom a gente pensar nos textos de Winnicott mais ou menos desta forma, né? Que a morte daquele lá é a minha morte. Eu surjo quando surge o outro. Então tem uma interdependência gigantesca entre uma coisa e outra. É o tal do vejo e sou visto, logo existo, né? Exatamente. Quando o bebê se vê no reflexo do olhar da mãe. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. O Freud ele vai trabalhar isso como lá no texto do instinto, esses vicissitudes, os destinos da pulsão, não é? Que vem ali próximo do narcisismo, que tem o narcisismo, o amor objetal e o amor narcísico, né? São os dois tipos de amor. Só que um não vive sem o outro, né? Uhum. Porque como é que estabelece alguma coisa narcísica sem a existência do outro? Não tem como. Uma coisa pressupõe a outra. Diferente da Klein, que geralmente faz toda a leitura pelo vértice do analista, ele não. Ele vai para o vértice observador, depois vai para o vértice do bebê. Ele vai para o vértice do observador e vai para o vértice do bebê. Se fosse numa sessão, ele olha pelo lado do paciente e aí ele olha pelo vértice do analista. Ele olha pelo vértice do paciente, depois ele olha pelo vértice do analista. Ele sempre vai costurando isso no texto. Então é muito bom para não se perder. Outra coisa importante, se a gente for resgatar os autores anteriores, né, a gente tem morte e sexualidade, que é um tema freudiano muito comum, ou seja, para eu me satisfazer algo tem que morrer. Né? Morte e sexualidade, Freud na veia, não é? 2 princípios de funcionamento mental, e ele dá um outro modelo para a gente entender aquilo que Melanie Klein trouxe sobre o vértice da identificação projetiva. Por exemplo, um selfie no pé é uma identificação projetiva para Melanie Klein, não é? Um selfie no outro é uma identificação projetiva para Melanie Klein, né? Causada por ansiedades paranoides. Onde que foi parar o meu selfie? Foi no gramofone, foi no pé, foi no outro. Pelo vértice do analista, se eu ficar só no analista, eu consigo usar a Melanie Klein. Quando eu vou para o vértice do paciente, é um conceito que perde um pouco a funcionalidade. Muda. Né? Porque a fenomenologia pelo vértice do paciente se altera. Né? E aí ele precisa lançar mão de outras coisas para dar conta dessa fenomenologia pelo vértice do paciente, que Melanie Klein dá conta com o conceito de identificação projetiva. Só que aí fica limitado, né? Porque fica limitada a questão da ansiedade. Né? E para a gente entender também, eu acho que bem o texto do Winnicott, precisa entender que isso aqui que eu vou fazer agora, tomar esse copo d'água, é um ato agressivo.
Isto é um ato de agressividade. Olha, aqui tem a água, tá vendo? Tem a água. Eu mexi o meu braço, agora não tem. Eu matei a água. Tá? Bem simples. Se não tiver agressividade, você não toma água. Então, a gente precisa distanciar muita noção de agressividade da noção de destruição. Muito, muito. Né? O quanto que essas coisas estão distantes na sua cabeça vai melhorar o entendimento do texto. Né? E entender exatamente o que o Winnicott está querendo chamar a atenção. Quando o Pedro diz que, olha, sem agressividade não tem nada, é porque você não toma água. Você não come. Não é? Ou seja, você não interage com o mundo sem agressividade. Porque o tempo todo a gente está transformando o mundo à nossa volta. Quer seja comendo, tomando água, defecando. Ou seja, eu estou alterando o mundo. Né? Se eu defeco, bom, essas fezes têm que parar em algum lugar. Então, o tempo todo são atos de agressividade em relação ao mundo. Que se a criança não dá conta, ela para de interagir. Né? Então, é importante entender a fenomenologia dessa forma. Outro dia eu estava no shopping, foi tão engraçadinho. Eu estava no banheiro do shopping e a criança dando tchau, cocô, tchau, cocô. Porque a criança não sabe, né? Para ela, aquilo é um pedaço dela. Né? E tem criança que chora quando o cocô vai embora. Porque aquilo é um pedaço dela. E a outra dando tchau, cocô, tchau, cocô. Eu me lembrei disso, porque a gente esquece, né? São coisas que a gente esquece, não é? Então, são todos atos de agressividade. Sim. Você falando isso me fez lembrar também do modelinho que eu, com alguma frequência, costumo usar, que é do despertador. Quando o despertador toca, você vai lá e inibe o alarme, né? Ou seja, isso pode ser enunciado tal como se eu estivesse mandando o despertador calar a boca. Fica quieto, eu quero continuar dormindo. Né? Não me incomode. O que podemos dizer, à luz do texto winnicottiano, que é um ato de agressão, uma agressividade. Né? Você vai lá e simplesmente inibe. Isso não é uma destruição, mas se a gente pensar aqui, usar como modelo para pensarmos, é um ato, né, relacionado a uma agressão. É um movimento que é feito e um resultado é produzido. Né? No que você falou do menininho, né, ou da criança no banheiro, também falando sobre criança, quanto ao tema personalização ou despersonalização, né, e em alguma medida projeção, talvez, e isso se fôssemos analisar com as lentes kleinianas, né, mas me faz lembrar de casos em que a criança se coloca referindo-se a si própria na terceira pessoa, né? Sei lá, uma menininha qualquer, Beatriz, sei lá. Não, Beatriz não gosta de fruta. É ela falando de si própria na terceira pessoa. Quer dizer, onde está esse self? Onde ele se localiza? Né? A partir de que lugar está se falando? Então também é uma coisa que me chamou a atenção quando você começou a sua exposição, né? Pensar nesses casos assim. Peraí. Onde é que eu estou, né? Que o Winnicott ele coloca assim, não chegamos nem no estágio da projeção. Uhum. Não tem o que projetar. Mas quando você vai para o vértice do analista, tem o que projetar, isso, que é o self. Uhum. Por isso que é o convite para você sempre estar de olho de que lugar o Winnicott está falando. A hora ele está se posicionando sobre a fenomenologia do paciente, a hora do analista. A hora do paciente, a hora do analista. Que, aliás, nas sessões de análise, pelo menos algumas de algumas transcrições de análise com o winnicottiano, não sei, nem me lembro se foi o próprio Winnicott, acho que foi. Existe essa dinâmica, quando o paciente fala alguma coisa referindo-se à sessão, o Winnicott ele fala, tá, mas tal como lá fora, você assim, assado, etc. E se paciente fala sobre lá fora, o Winnicott ele remete aqui dentro da sessão, tal como aqui nós dois. Né? Ele faz sempre esse jogo de mudar o vértice. O vértice, né? Você tem que estar muito para acompanhar o texto dele e a grandeza do texto, você tem que estar de olho nessa mudança de vértice, que ele vai fazendo o tempo todo. O tempo todo. Eu li a transcrição da sessão e falei, nossa. E é rápido. É muito rápido. É muito rápido. No texto também, é muito rápido. Você tem que estar muito de olho no texto para essa mudança de vértice, que é bem legal.
É bem legal. É bem É um bom interessante que você treinamento. pode parar para perceber assim, o que eu tô sentindo, né? Como analista, que ele vai bater muito nessa tecla nos textos de contra-transferência. O analista precisa saber o que sente, e aí assim, o que o paciente está provocando em mim. Mas e do ponto de vista do paciente? Ele tem noção do que ele tá fazendo? Porque ele vai falar assim, não, vai ter paciente que vai ter ódio mesmo, e aí vai ter a destruição kleiniana. Só que não é desde o início da vida. É depois que ele já conseguiu, que nós vamos ver, fundir o erotismo com a agressividade. Aí ele destrói de verdade, mas nesse estágio que esse texto está falando, que é o desenvolvimento emocional primitivo, as coisas não estão juntas. Então, do ponto de vista dele, qual que é a necessidade que meu paciente tem? O que ele precisa que eu, como analista, entregue de alguma maneira suficientemente boa para que ele consiga receber e guardar esse objeto bom que ele não tem e aí começar a se integrar, né? Eu vou comentar isso nos próximos textos, a gente vai falar de falha ambiental, né? E muitas vezes algumas pessoas leem o Winnicott e pensam que não pode ter falha. E ele vai falar, não, é importante que esse tenha falha. Não pode ser assim, tudo suficientemente bom. Tanto que é suficientemente bom. Porque assim, dá conta de satisfazer, mas se a satisfação for completa, perdeu a noção. Psicotizou. De si. Não dá. Perde a noção de si. Ele fala, só vai surgir o ego de verdade, o verdadeiro self, quando tem falha ambiental. Mas precisa ser na medida que o sujeito suporta, né? Então, que é uma ideia muito interessante. Acho interessante ver também o modelo como ele pode ser rico, no sentido, olha, tem o self do sujeito, né? Aquela existência de si como trabalhador, como esposa, como filho, como estudante. Quem que tá na sessão e esse self, ele tá dentro da personalidade, tá fora, né? Ele vive a experiência de ser aluno, talvez aquela parte não viva a experiência de ser aluno. Os outros também. Não precisa ser inteiro. Porque quando a gente lê o texto, nos dá a impressão de que ele, como ele está fazendo um desenvolvimento do humano dentro da teoria que ele está criando, dá a impressão de que assim, falhou aqui, falhou tudo, o sujeito inteiro vai ter problema. Usando como modelo para pensar, não, talvez é esse self aluno, ou self esposa, ou o self trabalhador que tá tendo problema. E é desse que eu tenho que tomar conta agora. Esse ainda não tá integrado. Então você ganha uma riqueza. Ó, aqui ele já tem uma relação de personalização. Aqui ele já dá conta da realidade. Aqui ele não dá. Aqui, coitado, nem chegou a integrar. Ele tá não integrado. Então ele nem sente. Não adianta falar. Olha como é que é rico, né? Porque assim, que estágio meu paciente tá? E dependendo do estágio, como que eu vou me comunicar com ele. E no próximo texto a gente vai ver que tem comunicação que é não verbal. Você falou uma coisa que me fez pensar o seguinte. No caso de uma menina muito inteligente, pré-púbere, digamos assim, né? E conversando com adultos e adultos se impressionando com a desenvoltura dela, né? E tudo mais. Uma menina que sabe conversar direitinho. Dando a impressão de que ela é muito responsável, inclusive, né? Tem hora muito disciplinada, hora para estudar, hora para fazer as coisas. Mas você brinca? E ela dizendo, é claro que eu brinco. E você brinca de quê? Eu tenho bonecas. Você quer ver minha boneca? Eu mostro para você. Ela vai, pega a boneca. E como você brinca com a sua boneca? Eu vou te mostrar. Ela brinca, faz alguma coisa. O que você achou da minha brincadeira? Ou seja, tá entrando em contato com a experiência mesmo ou tá fazendo o quê, né? Tô exagerando um pouco aqui, mas é só pra gente talvez usar isso para pensarmos sobre a questão do entrar em contato com a experiência ou estar narrando sobre alguma coisa, sei lá. Fala o que vive, mas não vive o que fala. E tem uma outra questão também, quando a gente trabalha com esse modelo, é pensar se um determinado self, ele não despolulou, ou apareceu, ou o que você quiser chamar, antes do tempo. Porque, por exemplo, um outro vértice para a gente olhar esse seu modelo que você trouxe, algo apareceu antes do tempo.
Algo que era para aparecer lá nos 20 anos, já apareceu e já matou a criança. É uma adultinha. A adultinha apareceu antes do tempo. Antes do corpo se tornar adulta, ela já apareceu. Então, dá para brincar com o modelo. Não é? Ou assim, cadê... bom, você tem filhos, mas cadê o selfie pai? Ou cadê o selfie mãe? Talvez a pessoa tenha os filhos, mas não tenha desporulado, ou aparecido, ou desenvolvido, ou o que você queira chamar, do selfie mãe. É a Rita com filhos, mas cadê a mãe? Não tem mãe, não é? Ou de repente apareceu, desenvolveu, desporulou o selfie mãe sem filhos. E aí é um sofrimento danado. Porque aí entra em desespero. Cadê o meu filho? Então, assim, dá para brincar com esse modelo, né? Dentro desse modelo que você traz da mãe, inverte o papel, né? Começa, ainda não é mãe, mas começa a cuidar de todo mundo como se fosse filho. E aí inverte papel, né? Quem que era para ser mãe acaba sendo filho. E aí vira uma mistura muito grande de situações. Nesse texto ficamos por aqui, né? Nos vemos na nossa próxima aula do curso.